Boa noite, amados. Boa noite, amados. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar, né? Já deu horário, tem gente chegando ainda, mas aí o pessoal vai se aproximando e tomando os seus assentos. Nós queremos agradecer a presença de todos. Essa palestra ela é promovida pela Igreja Batista e a gente estendeu aos pais da escola por entender a importância do tema e vocês vão acompanhar, vão ver. Eu só queria orar com vocês, em seguida eu já vou chamar a doutora Rosângela para fazer a palestra. Então, feche os seus olhos aí onde você está mesmo. Pai, nós te somos gratos por este momento que o Senhor nos tem proporcionado. Queremos apresentar diante de Ti as nossas vidas. Tu sabes, Senhor, os desafios que temos na questão de paternidade, de maternidade. Tu conheces as nossas vidas. E nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor use a vida da doutora Rosângela para falar conosco, para nos ensinar, para nos exortar, para nos fortalecer nessa missão que o Senhor nos deu como pais que somos. Muito obrigada, Senhor, no nome de Jesus. Antes eu queria apresentar o pastor Cláudio Mir e a Rosângela, sua esposa, que moram em Palhoça, são de Joinville, né? Quem ficar de pé, fique à vontade. E o ano passado, a doutora Rosângela esteve aqui na Igreja Assembleia de Deus e a Jane, acho que estava comigo, a prof. Jane, e eu achei muito interessante o tema, compartilhei com o Josivan, que é o pastor aqui da igreja, e com a Rosane, a nossa diretora, e eles acharam também bem importante esse tema que vai ser ministrado. Então a gente quis trazer para compartilhar com vocês. Eu já queria convidar a doutora Rosângela para vir e ficar à vontade. Obrigada. Acho que eu ligo aqui, isso, já ligou? Ele liga lá. Tudo bem, paz do Senhor, boa noite. Que bom ter vocês aqui. Eu fico grata a Deus, maravilhada a Deus por essa promoção, né, de escola, igreja, promover esse trabalho que é de suma importância. Porque sem os pais presentes a gente não consegue ter um sucesso geral com as nossas famílias, com os nossos filhos, né? Então, primeiramente, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você, com sua esposa, com todo o pessoal aí do colégio, todos os pais, toda a diretoria, o pastor também. Muito obrigada, viu? Vocês são uma bênção e creio que o Senhor tem muito ainda preparado para vocês. O céu soma com isso, né? Queridos, nós somos de Palhoça. Meu nome é Rosângela, meu esposo, pastor Cláudio Mir. Eu sou neuropsicopedagoga, minha formação é pedagogia, depois em neuropsicopedagogia, psicopedagogia clínica institucional e agora estou fazendo a pós em autismo. Tenho um espaço lá no nosso bairro mesmo, onde atendemos crianças com alguns tipos de transtorno, TDAH, TOD, autismo e dificuldade escolar, dislexia, ansiedade também. E amo fazer isso. Faz 20 e alguns anos que trabalho no Ministério Infantil da Igreja e nessa área já vai fazer quase uns 10 anos também. Então, o que eu vim fazer aqui foi compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente estudou, o que a gente conhece. E por isso eu quero, com muita educação, com muito respeito, pedir licença para vocês, porque eu vou estar entrando dentro do seu lar, eu vou estar de alguma forma cavucando um pouquinho ali dentro da sua casa para que a sua casa venha a ser mais próspera, mais abençoada, que os seus filhos venham crescer fortes, saudáveis, sadios, na presença dos homens e na presença de Deus. É isso que a gente quer, não é? Então, mais uma vez, obrigado por nos receber aqui. Só deixa eu te perguntar qual é o horário que a gente encerra, só para eu me organizar com o horário. Tá bom. Ok. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Eu quero começar, pode passar, onde tem um versículo de Jeremias, pode passar.
Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre eu te escolhi. Antes de você nascer eu o separei e o designei a ser profeta entre as nações. Amo começar com esse versículo, porque os nossos filhos, as nossas flechas, eles estão lá dentro da nossa casa. E eles foram escolhidos por Deus para um grande propósito. Mas eles nasceram, cresceram ali no ventre. Quantas flechinhas você tem em casa? Pode fazer com o dedo assim, ó. Eu tenho 2. 3, 1, 4. Se fosse a minha mãe, eu ia ter que fazer assim, ó. 12. E essa criança que você tem, essas crianças que você tem, talvez mais velhos, os meus já cresceram, né? Não completei aqui, né? Sou casada há 30 anos, vamos fazer esse ano, tenho 2 filhos, Gabriel e Gabriela. Os 2 casaram no mesmo ano, já somos avós de 2 lindinhos. Um tem 4 meses, outro fez 2 anos. E é uma bênção, né? É uma bênção. Quem é avô aqui? Quem é avó aqui? Alguém já tem? Poucos. Poucos. Então, antes de nascer, o Senhor já escolheu essa criança. Ele já escolheu desde o ventre. Olha a palavra que diz: escolhido, antes de você nascer. Isso para os nossos filhos, mas para nós também. Então, antes de nascer, Ele escolheu. E se Ele escolheu, Ele tem um propósito. Ele tem um plano. Ele tem uma direção traçada. E vocês colocaram seus filhos numa escola com princípios, né? E é isso que a gente quer, com princípios, para que façam o melhor, para que se doe o melhor nessa terra e para o céu também. A nossa filha é formada, um grande testemunho que eu poderia contar aqui, talvez conte amanhã. Ela hoje é médica, hoje ela atende, porque quando ela tinha 12, 13 anos, ela já tinha esse sonho de ser missionária e de ser médica. E ela se dedicou, a nossa flecha se dedicou, a sua flecha se dedicou para ser alguém na vida, para ter um futuro abençoado. Então, o nosso filho hoje também, ele pastor de igreja, agora está um pouco parado por causa que 2 filhos, um atrás do outro, né? Mas são flechas que nós direcionamos. E no final a gente vai ver que a gente direciona a flecha. E eu quero falar hoje sobre o cérebro das nossas crianças. O cérebro deles, o quanto esse mundo está afetando o cérebro das nossas crianças. Um cérebro que foi escolhido desde o ventre para brilhar. Um cérebro que foi escolhido, uma vida que foi escolhida desde o ventre para fazer a diferença. O que a gente alcançou, a gente espera que os nossos filhos alcancem mais. Se você tem uma casa, talvez mora de aluguel, ou você quer que o seu filho tenha mais. Se você estudou até tal série, você quer que o seu filho vá mais longe. Se você tem um carro, você quer que o seu filho compre o melhor e às vezes até ajude, não é assim? Para que ele venha também conquistar. Então essa criança, eu quero começar com essa oração. Essa criança que você tem em casa, que vem todos os dias para a escola, é uma flecha na mão do Senhor. É escolhido. É escolhido para fazer diferença nessa geração. Você acredita nisso? Amém. Então eu quero que você feche os seus olhos neste momento. E você vai direcionar essa oração para essa criança, para o seu filho, para a sua filha. Onde ele estiver neste momento, com quem ele estiver. Senhor, nós te pedimos pelas nossas crianças, Pai. Pai, ensina-nos a entender, Senhor, o cérebro das nossas crianças, a entender como esse mundo tem afetado a mente das nossas crianças para que elas não alcancem o alvo. Mas, Senhor, no Teu nome, Senhor, nós cremos que o futuro vai ser de bênção, o futuro vai ser próspero, o futuro vai ser de vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
Então o nosso tema hoje é para falar sobre o perigo das telas. Eu palestro pelo Brasil afora com vários temas, mas um dos temas que as igrejas e as escolas mais têm me pedido é sobre o excesso de telas, ok? Vocês sabem que nós estamos vivendo numa época que é impossível tirar as telas das crianças, até porque faz parte do cotidiano, faz parte da vida. Mas antes de começar ali com a palestra de telas, eu preciso explicar para vocês como funciona o cérebro de uma criança, tá bom? Como acontece isso nas questões dos neurônios, por que é tão estimulante para a criança isso, e não só as telas, todas as coisas que a gente faz com uma criança e que ele aprende também, que ela aprende. Eu vou te pedir para passar mais à frente um pouquinho, mais à frente, onde vai ser direto ali nas questões neurais, tá? Como acontece? Nós temos 85 bilhões de neurônios. 85 bilhões. Nós, nesse momento, nós temos na nossa mente. Os neurônios, eles são responsáveis pelo nosso aprendizado. Cada vez que nós aprendemos algo novo, os neurônios se conectam, ok? Eles se conectam cada vez que aprendemos algo novo. E cada vez que a gente repete esse aprendizado, por isso que as crianças aprendem muito por repetição, a gente vai fortalecendo essa rede neural. Agora você imagina uma criança vindo numa escola um dia, aprendendo, 2 dias, 3 dias, 4 dias, cada vez esse neurônio vai se fortalecendo. 85 bilhões de neurônios. Agora, nesse momento, em cada cérebro que aqui está, os seus neurônios estão em movimento, passando a informação de um para o outro para que isso se fortaleça. E a gente vai para a palavra que diz em Deuteronômio 6:6, e esta palavra que eu ordeno atarás no teu corá, e dela falarás aos teus, somente uma vez por dia, todos os dias e em todos os momentos. E dela falarás aos teus filhos, ao sentar, ao levantar, ao caminhar, ao se deitar. Então, cada vez que você está fazendo isso, você está fortalecendo essa rede neural. E quanto mais forte ela fica, mais difícil de desfazer isso. E nós vamos daí para a palavra de novo que diz: ensina a criança no caminho que deve, até quando for velho não se desviará. Por quê? Por mais que possa essa flechinha às vezes sair do caminho, vai estar lá, fortalecido essa rede neural, aonde aprendeu sobre fé, aonde aprendeu sobre bons costumes, aonde aprendeu sobre princípios, aonde aprendeu sobre educação, vai estar lá. O foco é repetir e fazer tudo que é bom para as nossas crianças. E é isso que a gente quer, não é? É isso que a gente quer. Mas, infelizmente, o contrário também é verdadeiro. Quando uma criança é negligenciada, quando uma criança, ainda desde o ventre, tá? Porque lá já começam as conexões. Quando uma criança é negligenciada, quando uma criança é abandonada, quando uma criança é abusada, quando algo acontece de ruim, essas conexões também se fortalecem. Essas conexões também vão se fortalecendo quando isso vai acontecendo com frequência. Agora, algo maravilhoso é que uma criança, na primeira infância, ela pode ter até 4 a 5 vezes mais neurônios do que um adulto. Olha a capacidade que a criança tem de aprender. Nós aprendemos pelos sentidos, ok? Através dos sentidos. Pela visão, vocês estão me vendo, estão aprendendo, vocês estão vendo um visual, estão aprendendo. Nós aprendemos através da audição, vocês estão me ouvindo também, vocês estão aprendendo. Isso tudo aprende também na escola. Quanto mais sentido se usar, mais vai ser o aprendizado. Então aprendemos pelos sentidos, as crianças aprendem pelos sentidos, nós aprendemos pelos sentidos. E quanto mais se usa, mais se aprende.
E as crianças aprendem muito mais, porque elas têm bilhões de conexões acontecendo. Por que é difícil para nós aprender uma segunda língua? Por que é mais fácil para as crianças? Porque eles têm muito mais. A neurociência diz que uma criança pode aprender até 3 idiomas simultaneamente e não vai ser pesado para ela. Quando eu estou com as minhas professoras, eu digo assim, todo mundo diz, vou contar até 3, 1, 2, 3 e... Então, a capacidade que a criança... Vocês sempre ouviram falar que o cérebro da criança é uma... E é uma esponja. A capacidade que eles têm de aprender é muito mais. A primeira infância é extremamente importante e essencial para todas essas conexões da vida adulta. E onde nós enfrentamos a maior batalha. Agora uma criança aprende na igreja, aprende em casa, aprende com os pais, aprende, ótimo. Você está criando conexões fortes. Amor, pega lá os nossos amiguinhos, por favor. Então, através dos sentidos. Nós, se formos para decorar alguma coisa, nós vamos ensaiar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e ainda no dia a gente vai com um papelzinho para ler. Não é assim? E a criança, se está na rua, passou um carro do som, uma música, ela já está em casa. Que onde é que tu aprendeu essa música? A capacidade que eles têm é muito grande. Deixa eu descer aqui. Opa! Eu fiz uns neurônios bem pequenos, olha só. Todo mundo? Vamos arrumar aqui eles. Isso. Esses são os nossos neurônios, eu digo que eram neurônios do Golias, de tão grande que ficou. Cada vez que uma criança aprende algo novo, acontece uma conexão. Cada vez que ela aprende de novo, acontece a conexão. E essa conexão vai se fortalecendo, vai passando a informação de um para o outro e vai criando uma grande rede neural fortalecida. Você sabia que essas conexões são elétricas mesmo? A neurociência fala que dá para acender uma lâmpada de 40 watts. Daí quando você é aquela criança elétrica, tu tá elétrico, tá mesmo. Tá mesmo. A gente riu demais. Obrigada, amor. Posso desligar os meus neurônios? Desligar os neurônios? Essa é a capacidade que eles têm. E essa conexão se chama sinapse. Quanto mais forte, mais você consegue... o aprendizado permanece, tá bom? Quando a gente deixa de fazer, tipo assim, a criança aprendeu música, tá aprendendo música, ficou 6 meses na música. E é ótimo música, tá? Música pega todas as áreas do cérebro, tá? Se vocês podem colocar na música, se a igreja tem aula de música, coloque todas as áreas do cérebro, fortalece a imaginação, fortalece o aprendizado. E a música é tipo a leitura, todas as áreas do cérebro. Então uma criança vai criando essas conexões, que se chama sinapse, com tudo que ela faz e repete. Tudo que ela faz e repete. Sabendo que ela tem muito mais neurônios e muito mais conexões do que um adulto, ela aprende muito mais rápido. E é aí que a gente precisa aproveitar esses momentos, com escola, com cursinho, com segunda língua, pensando no futuro dessa criança. Afinal, eles são flechas que estão na mão do guerreiro, e nós somos os guerreiros. Essas conexões vão se fortalecendo, pode passar, e vai passando na fenda sináptica todas as informações. Nós não vamos entrar, detalhadamente. Pode passar, para que vocês vejam, olha só. O primeiro quadradinho são as conexões
de um bebê. O segundo com 1 mês. O terceiro com 9 meses. Olha o auge da sinapse com 2 anos. O meu neto fez 2 anos semana passada. Cada dia a gente se surpreende com muitas e muitas conexões que ele faz, porque é muito aprendizado. Aprendendo a falar um monte de palavra nova, a pular, a correr, a chamar a vovô, a juntar 3 frases, a colocar verbos junto. Então, assim, é um auge. Depois, na vida adulta, tem um pouco. As nossas crianças são ou não são capazes de aprender? São capazes de aprender. E se nós não investirmos no que é saudável para eles, eles vão aprender o que não deve. E a gente quer que as coisas saudáveis se fortaleçam. É isso? Queremos que as coisas saudáveis se fortaleçam. Pode passar? Na infância, em toda a vida adulta, até o dia da nossa morte, os nossos neurônios estão trabalhando. Eles estão trabalhando. Ah, eu já sou mais idoso, não tenho capacidade de... Tem sim, vai ser mais difícil do que com uma criança, mas você tem capacidade, tá? A gente diz que a neuroplasticidade, o poder que o cérebro tem de fazer novas sinapses, de cada vez se fortalecer mais, tá? Tem as janelas de oportunidade e as podas neurais a gente não vai estar comentando. Pode passar, deixa eu ver, isso, pode ver se dá um clique e ver se vai, que esse é um vídeo. Isso, só um resumo do que acontece no cérebro de uma criança. Um resumo disso que eu falei para vocês. Vai acontecendo o aprendizado e essas correntes elétricas vão se fortalecendo, vai acontecendo as sinapses, que é o fortalecimento ali dos neurônios, né? Ó, uma grande rede neural vai se fortalecendo. E aquelas sinapses que foram feitas e não foram mais utilizadas, o cérebro entende que não precisa dar mais e acaba podando. Por isso que às vezes a gente, eu esqueci como fazer aquilo, sabe? Eu esqueci como fazer tal coisa. E é isso que acontece no cérebro de uma criança. Toda essa rede neural vai ficando armazenada e a gente volta lá a ensinar a criança, porque quando crescer vai estar ali. Se forma o caráter, se forma o que vai ser na vida adulta, porque todo o cérebro está dividido ali entre emoções, controle do comportamento, habilidades motoras, linguagem, memória visual, tudo no cérebro. Querida, pode ir lá para o outro slide, tá? Uma curiosidade também sobre o cérebro da criança é que essa parte da frente a gente chama de córtex pré-frontal, aqui na frente. Porque cada área do cérebro é responsável por uma habilidade que a gente tem. E algumas habilidades envolvem toda a área do cérebro, elas se conectam. Mas essa parte da frente, ela é responsável pelas tomadas de decisões, pelo controle inibitório e pelas emoções. Essa parte da frente é como se fosse o motor do nosso cérebro. Tomada de decisões, uma criança precisa tomar uma decisão, um adolescente precisa tomar uma decisão. É aqui na frente que funciona. Controle inibitório, é que você se controlar. Vamos dizer nós, comecei uma dieta, vou me controlar, não vou comer doce. Você teve o controle inibitório. Ah, vou fazer uma caminhada, vou ficar na cama dormindo. Não, eu vou. Você conseguiu vencer a cama e foi. Você tem um impulso nervoso para talvez discutir com alguém, você se controlou. Nós somos adultos, imagina uma criança, né? Então essa parte aqui do cérebro é responsável por isso, mas pasmem, ela só está pronta depois dos 21 anos de idade. Depois dos 21 aos 25 anos, que essa parte que é responsável pelas emoções, por isso que as emoções das crianças oscilam bastante, dos adolescentes também, por isso que eles têm dificuldade de conter os seus impulsos, porque é toda essa parte responsável.
E daí a gente pode já entrar aí na questão de um TDAH, de um TOD. É essa parte que é um pouco mais prejudicada, que precisa ser mais treinada para que essa criança consiga fazer essa habilidade com mais êxito. Então é a parte do córtex pré-frontal, vai estar pronta depois dos 20 até os 25. Ah, eles não têm, Rosângela? Tem, só que não está totalmente madura. Quando eu ministro para os adolescentes em si, eu digo para eles: ei, vocês precisam, vocês viram que não está maduro? Vocês precisam de orientação dos pais, você precisa de orientação do teu pastor, do seu líder, você precisa. Porque eles muitas vezes tomam ou não tomam decisões precipitadas? Tomam. Meu filho Gabriel é TDAH. E eu só fui realmente olhar para ele como uma criança hiperativa e TDAH depois que eu me formei, que eu entendi. Até então ele era o mais rebelde, o mais bagunceiro, o que fazia as coisas sem pensar. Enfim, toda criança faz isso, né? Mas quando parte para uma avaliação é quando já está além do limite, além do normal. E o Gabriel era assim, ele não pensava 2, 3 vezes. Simplesmente ia lá e fazia. Daí tinha coisa que aceitava, mas tinha coisa que não dava. Daí, depois disso, como eu falei, as emoções, né? Chegava em casa, por que as coisas não dão certo para mim? Mas porque muitas vezes tomou as decisões precipitadas. E principalmente por ser TDAH, né? É a parte que mais afeta também. Só que o potencial que eles têm é incrível. Incrível o potencial de uma criança com TDAH. Incrível, só tem que saber direcionar. Tanto os pais, né, como a escola também. Então, vamos lá para o nosso slide. Impacto na exposição da tela no desenvolvimento infantil. Como eu falei, queridos, é um assunto, parece que rotineiro, né? Mas é um assunto que está deixando aqueles que são do bem preocupados demais. Está mudando as conexões neurais das nossas crianças. Está mudando a estrutura cerebral das nossas crianças. Lembra que eu falei que tudo que a gente repete vai se fortalecendo? Agora você imagina uma criança 6 horas por dia em frente às telas. E quando eu falo de telas, é todas as telas. O tablet, o celular, a TV. Imagina uma criança 6 horas, 5 horas, 4 horas por dia somente fazendo essa conexão, deixando todas as outras, que é para estimular todas as áreas do cérebro, só essa. Os médicos estão chamando atenção para uma nova doença, até chamada brain rot, que é apodrecimento do cérebro. Por quê? Eu falo para vocês porque eu tenho meu espaço e eu pego pais que vêm trazer os seus filhos para mim. Muitas vezes, na maioria das vezes, é encaminhado pela escola. E eles chegam no consultório assim, eu acho que meu filho tem TDAH, eu acho que meu filho tem TOD, isso, aquilo, tá com alguns sinais e tal. E daí eu vou fazer a avaliação dessa criança. Eu vou fazer a avaliação e uma das etapas é a anamnese. Eu fico 1h30, no mínimo, conversando com os pais para entender todo o contexto daquela criança. Mais uma vez eu repito, o uso excessivo de tela muda a estrutura. Por isso que eu quis começar com vocês, para que vocês entendam como é que as conexões acontecem. E daí, dentro de uma anamnese, eu descubro que essa criança não tem rotina em casa. Tudo bem, ninguém vai exigir rotina 100%, porque é difícil, eu sei que é. O pai trabalha, a mãe trabalha, mas tem que tentar organizar por uma rotina. Essa criança fica 4, 5, 6 horas em frente às telas. Agora eu pergunto para vocês, mediante o que a gente aprendeu, essa criança muda ou não muda o comportamento? Fica ou não fica mais agitada? Ou talvez bem ao contrário, né? Quieta demais. Essa criança, ela consegue aprender facilmente? Bem difícil. A gente vai ver que isso afeta o aprendizado. Então, o excesso de telas está sendo um problema mundial.
E se nós que somos pais, que temos o controle na mão, não fizermos alguma coisa, os nossos filhos, quando chegam na época de fazer um Enem, de fazer um concurso público, de fazer um vestibular, eles não vão conseguir. Porque a sua infância e a sua adolescência foi só conectando com coisas que não estimulavam o seu cérebro a pensar, a ter a criatividade. Eu pergunto para nós aqui, tá? Para nós. Não vamos dizer a idade, que a gente não é muito velho, né? Mas o que vocês brincavam na infância de vocês? Diz, tia, o que você brincava? Você? Casinha. Pular elástico, casinha. Fala assim, ó, irmã, por favor. Brinca. Pular corda. Olha só, pular elástico, pular corda. Aqui eu já estou trabalhando a coordenação, né? Subir em árvore. Subir em árvore. Hã? Boneca de milho. De milho. É. Eu, com a época de vaca magra lá em casa, a gente botava roupa, porque tinha muito filho, né, 12, e pouco brinquedo. Eu pegava o travesseiro e botava a roupinha no travesseiro. Mas alguém, lá atrás, senhor, do que o senhor brincava? Por favor, diz para nós. Lá tá o último para o irmão. Eu brincava de pegador, de jogar bola, correr no pé todo. Quilica, pinhão, né? Boneca. Bicicleta a gente tinha uma para 4, mas a gente... Dava um jeito. Subia em árvore, brincava de taco na rua. Isso, né? Algumas brincadeiras mais saudáveis, outras meio que perigosas, mas a gente caía, se arranhava, se levantava, né? Tudo isso teve o quê? Conexões. Tudo isso te ajudou nas tuas habilidades, porque nem o social muitas vezes as crianças têm mais. Eu sei que está difícil deixar a criança brincar na rua. Eu sei que é difícil. Mas tudo isso, eu pergunto para vocês, ajudou ou não ajudou na formação do que você é hoje? Ajudou. Mesmo a surrinha que a gente apanhou quando era pequena, ajudou. Né? Não estou incentivando a ninguém, tá? A gente tem que ser o melhor amigo dos nossos filhos. Um grande palestrante, ele disse que o maior abismo entre um pai e um filho é o silêncio, é a falta de diálogo. É ele ter mais amizade na rua do que dentro de casa. É nós não termos tempo de qualidade, para ouvir as suas demandas, porque eles têm, e muito tá. Semana passada, meu marido ia palestrar para os pais, e um outro irmão ia palestrar para os adolescentes. Era um encontro de pais e adolescentes. E durante a semana eles pediram que os adolescentes anonimamente fizessem uma cartinha, colocando as suas tristezas, as suas alegrias, as suas demandas, os seus medos, e eles colocaram. Os pais não sabiam. E no dia do evento, o pastor da igreja liga para o meu esposo dizendo que o evento foi cancelado porque os pais não tinham aderido, não tinha compromisso com isso, outro compromisso com aquilo, compromisso com aquele outro. E nós lá em casa lemos as cartinhas. Isso, irmã, é uma tristeza. Eles colocando ali, meu pai não sabe, mas eu já tentei fazer isso ou aquilo. Não preciso dizer para vocês. Estou muito triste porque eu não consigo conversar com a minha mãe. E ali foi, se eu relatasse tudo o que aconteceu. Então, assim, até para a questão de telas, porque você vai sair daqui, tá, mas eu vou fazer como? Vou tirar? Até para isso, você tem que ser o melhor amigo dele. Porque você não vai ganhar no grito ou mandando. Você vai ganhar na amizade. E fazendo outras coisas para compensar aquele tempo. Porque energia, vocês viram que eles têm demais. Não tem só 85 bilhões de neurônios como a gente tem, eles têm muito mais. Só que a gente quer criança próspera,
na presença do Senhor e na presença dos homens também, porque o Senhor tem as melhores cadeiras para os nossos filhos, tá? Tem as melhores cadeiras, e você vai direcionar essa flecha para o alvo. Quem é o flecheiro é você. Quem tem o arco na mão é você. A Bíblia diz que os filhos são como? Na mão do? Quem é o valente? Você, pai. Você, mãe. Essa flecha é o seu filho. Você vai direcionar essa flecha para o alvo. Primeiro alvo é o céu. Mas nessa terra nós temos alvos, uma boa faculdade para os nossos filhos, um bom casamento para os nossos filhos. E desde... você está falando disso, mas os meus filhos são pequenininhos. Desde pequenininho você vai orar pelos seus filhos. Não é desde pequenininho que você vai estimular e vai ficar para a vida, porque isso cria memórias. Memórias afetivas. Pode passar. Adolescente, né? Criança, essa menina morreu porque entrou no desafio do desodorante. Ela inalou, passou mal, não aguentou, foi para o hospital. Esse menino passou em rede nacional, mundial, que ele já desde os 8 anos tinha liberdade para jogar no seu quarto, que muitos pais acham que está lá no quarto, está mais protegido do que está na rua. E lá ele conheceu uma menina e começou a namorar virtualmente com a menina, e quando ele completou, se não me engano, 13, 14 anos, ele queria ir lá no estado que essa menina morava, e os pais não deixaram. O que ele fez? Vocês viram essa notícia? Matou os pais. Lembrando que o excesso de tela muda a estrutura. Pode passar? E eu vim dizer para vocês o impacto que isso causa, né? E quando a gente fala de impacto, é quando exerce grande efeito, grande influência, o impacto das telas na mente das nossas crianças, no cérebro das nossas crianças. É o impacto físico, é o impacto de mudar a estrutura, tá? Produzir impacto sobre, ocasionar um encontro com, arremessar alguma coisa contra a outra, causou um impacto, causou um efeito, causou algo que vai mudar a estrutura. Isso impactar. Pode passar? A gente sabe que aí o Brasil está entre um dos primeiros que mais usa telas. E daí a gente vai para o outro lado. O Brasil é o primeiro em ansiedade. Parece que é o segundo ou terceiro em depressão. Um psiquiatra, talvez vocês sigam ele, Tiago Castro, um renomado, uma bênção, nossa, um homem assim que tem muito entendimento e é psiquiatra. Ele disse numa das entrevistas deles, eu acho que eu vi mês passado, ele disse que só em 2026, esse ano, está sendo diagnosticado mais crianças do que adultos com ansiedade. Eu mesmo no meu consultório eu devo ter umas 5 crianças com ansiedade. O excesso de tela também causa isso. Pode passar? Então, o que acontece quando a criança... Algumas coisas a gente vai falar, tá? Isso tudo é tirado de notícias, de material científico, depois posso estar passando para vocês se quiserem. Distúrbio do sono. O excesso de tela causa distúrbio do... Não só em criança, muitos adultos, se ficar muito tarde até na tela, já não vai conseguir dormir. Por quê? Porque o cérebro não apaga. Ele não entende que é hora de dormir, porque todas essas luzes entram e informam o cérebro dele que não é hora de dormir, que está tudo aceso. O que os pediatras recomendam? Que se faça a higiene do sono. 2 horas antes de dormir, vai desligando uma luz ou outra dentro de casa, desligando todas as telas, pegando um livrinho ou a Bíblia, ou contando uma história, e passou 1 hora, pensa que já está tudo aquela luz baixa, o cérebro vai estar entendendo que está na hora de dormir, até nós já dá soninho, né? Agora pensa, criança está no seu quarto, fulano, hora de dormir, desliga, hora de dormir. Eu pego crianças que têm o seu celular no quarto.
Acha que ele não vai acordar de noite e vai ligar se não tiver com sono? Vai ligar sim. E daí tudo isso eu pergunto na anamnese. Como é que está o sono dessa criança? Então, distúrbio do sono, principalmente para alguma criança que tem algum tipo de transtorno. Um TDAH, um TOD, um autismo. E para eles mesmo a tela é muito mais vibrante, muito mais estimulante, porque tudo é em excesso no cérebro deles. Então, se você der, a gente sabe porque a gente está com um netinho de 2 anos, nosso foco foi não dar tela até 2 anos. Mas assistir os 5 minutinhos aqui, 10 minutinhos lá, é vidrado. Parece que não tem mais ninguém ao lado dele. A tela, ela começa a brilhar, e eu fiz isso para mostrar para as crianças, né? Ela começa a brilhar e não tem mais ninguém que tire a atenção do celular. E fica. Ainda o meu marido diz assim, meu Deus, parece que a gente nem está aqui, nem está falando com ele. Porque vamos e viemos, né? Até nós, né? Se deixar, se foi 1 hora, se foi 2 horas, e a gente está ali. Claro que muita coisa é trabalho, mas muita coisa é só rodar. Tu consegue botar aquele videozinho do bebê? Pode tirar, amiga. Jesus. E assim, ó, a gente não tá aqui para julgar ninguém, tá? Porque eu sei que é difícil. Quer ver se você tem uma criança hiperativa dentro de casa e às vezes aquilo ali simplesmente vai deixar tudo calminho. Mas não vamos esquecer que muda a estrutura neural. Pode passar? Problemas emocionais, e daí onde vem as questões da ansiedade, como eu já falei para vocês, né? Muitos casos, depressão e agressividade. Eu estava em Chapecó, no início desse ano ministrando, eu estava no quarto do hotel e de repente eu escutei um barulho muito alto no quarto do lado e batendo, gritando, empurrando e chamando o nome, e eu fui para a janela assim, meu Deus, parece voz de criança. Fiquei escutando porque eu fiquei preocupada, porque estava demais. E eu não vou repetir aqui para vocês, ele ficou 10 minutos batendo, gritando, chamando o nome. E daí eu fui para o corredor. Quando eu estava no corredor, eu estava mais perto da porta, certo? Mais perto de onde ele estava, e eu escutava assim, ó. Eu assim, tá em crise. Alguém está em crise aqui. Bati na porta na hora. Quem é? Se não, a vizinha aqui do lado. E dele abriu a porta. Quando abriu a porta, um menino de 8 anos, sozinho no quarto de hotel, com o seu computador ligado, jogando. E ele estava com muita raiva, porque ele disse que a internet do hotel era uma porcaria, e ele não conseguia passar. Ele estava em crise. Eu tive que tratar aquela criança ali num quarto de hotel. Muda o comportamento. Por isso que o excesso de telas, é o nosso tema amanhã junto com o pessoal da escola, o excesso de tela está dando muito diagnóstico errado. Tá? Não é TDAH. Ah, ele não tem foco, não tem atenção. Quantas horas de tela ele tem? Tem rotina? Como é que está a alimentação? Faz algum exercício físico? Pode passar? Olha só, essa foi uma notícia que nos chocou. O excesso de tela diminui o QI. A primeira vez na história que o QI dos pais é maior do que o dos filhos. Porque nós não tivemos esse excesso de telas. Nós tínhamos só a televisão. E olha lá ainda, que às vezes ainda, né? Nem tinha.
Entende, queridos, como é grave a situação? Se você está aqui, como eu falei, não estou para julgar ninguém, porque cada um conhece a sua casa, por isso que eu pedi licença lá no início com muito respeito. Nós queremos, o pastor quer, a escola quer, que a sua casa venha a ser próspera, que olhe para a sua família, olha só que bênção, eles conquistaram, olha os filhos, passou no concurso. Mas isso tem que ser construído, né? E às vezes com esforço, com ordem, com regra, porque quem é o sacerdote do lar? Vocês. Essa responsabilidade Deus deu para vocês. A escola vai ajudar, a igreja vai ajudar, mas a maior responsabilidade é dos pais. Pode passar? Rebaixamento nas competências socioemocionais, a gente já falou, né? Falta de empatia, muita falta de empatia, não vê mais a necessidade do outro, nem se o amiguinho cair, nem se o amiguinho se ralar. Muda a estrutura. Indiferença, falta de compaixão, falta de essa aí é demais, falta de criatividade. Não se brinca mais para montar, para desmontar, não tem mais criatividade. Se não tem criatividade mais na infância, vai ter criatividade, porque está interligado, para interpretar uma prova do Enem, que é só interpretação de texto, é só interpretação a prova do Enem, bem dizer. Não vai ter. Pode passar. Obesidade, posturas e articulação. Postura. A criança está sempre assim. Articulação. Ler por esforço repetitivo. E isso a longo prazo, imagina chegar na adolescência ou na mocidade, como é que vai ficar? Se nós, que não estivemos assim, a gente tem as nossas hérnias de disco, as nossas dores na coluna, no joelho, por trabalhar demais ou por isso, imagina o que está sempre assim. O pescoço assim. Pode passar. Miopia. Se você pesquisar, tá? Os médicos estão enfrentando uma crise de saúde ocular pelo uso excessivo de dispositivos eletrônicos. E assim, ó, não é longe como era a TV no nosso tempo, né? É aqui. É aqui. É pertinho demais. Pode passar. Queda no desempenho escolar. Esse é algo que é visível, porque os outros que eu falei ali quase não aparecem. A mãe leva no médico, às vezes o médico fez o exame e às vezes nem foi dito, é por causa do excesso de tela, ele está empático assim, é por causa do excesso de tela. Mas a aprendizagem é uma coisa óbvia. Ele deixa de render, ele deixa de processar toda essa inteligência que ele tem, porque parece que toda a energia que ele tem neural está sendo naquilo. Tem criança que não quer ir para a escola porque ela estava ali jogando e precisa terminar e às vezes perde todo o foco na escola porque tem que voltar para esse jogo, quer vir rápido. Eu tenho crianças que não querem ir para o shopping com os pais, porque preferem ficar no quarto jogando. Sem falar dos jogos, né? Que são plataformas, sem falar dos perigos que as nossas crianças estão correndo. Queda no desempenho. Se diminui o QI, tem queda no desempenho escolar. Tem queda no desempenho escolar. Então, eu queria que você saísse daqui nessa noite assim, com essa consciência de que você precisa fazer algo para diminuir o tempo de tela dos seus filhos. A Sociedade Brasileira de Pediatria reuniram aí os melhores médicos e chegaram a alguma conclusão média de qual é o ideal, quantas horas por dia de tela para uma criança. Tá? Até 2 anos, eles recomendam 0 tela. Até 5 anos, 1 hora de tela por dia, no máximo, tudo com supervisão. Depois disso, até 2 horas de tela por dia com supervisão. É o máximo que eles recomendam.
mesmo sabendo que eles ainda foram maleáveis, que o ideal de criança mesmo era não ter. Não ter. Mas daí vai liberando a TV um pouquinho, vai liberando outra coisa aos pouquinhos. Mas o ideal, se você conseguir, se você até hoje não deu um celular para o seu filho, não dê. Não dê. Nós vimos lá que o córtex pré-frontal não está pronto para a tomada de decisões. Quer ver como não está pronto? Aquele outro das adolescentes. Começa a festa, né? Mas depois começa a ficar tarde. Baixo desempenho escolar, acessar conteúdo inapropriado. Parece que esquece da vida, esquece de viver, esquece das coisas simples. E é o simples que vai fazer ela viver, que vai fazer ele viver, como a gente viveu até aqui, né? Eu esqueci de dizer para vocês, uma das minhas brincadeiras que eu gostava, vocês não vão me... Eu pegava o bombril, esticava o bombril, ligava a pontinha, mas não pode! Mas era brincadeira de criança, né? Queda de desempenho escolar, pode passar. E outros perigos como transtorno de identidade. Forte isso. Eu atendi uma mãe que veio numa consulta só por causa disso. E sabe com quem que o menino estava conversando? Por chat. E ele convencendo que ele não era menino. E ele já estava ali dias e dias conversando e estava convencendo ele de que ele não era menino. Isso, algo simples contando para vocês, né? Acesso à pornografia. Quem sabe você pode dizer para mim, isso é muito forte, isso não acontece com o meu filho. As estatísticas dizem que o primeiro contato com a pornografia é na idade de 8 a 12 anos. E diz também que mais de 70% dos pais não sabiam disso. Curiosidade, a falta de controle inibitório. Apareceu abuso sexual, né? Abuso virtual, sequestro e tráfico de órgãos. A gente sabe que tem, a doutora Damares, ela fala direto sobre isso. Vocês sabem. E o bullying, né? E o bullying? Nós acompanhamos alguns casos. E o que acontece? Não tem limite. O córtex pré-frontal ainda não está maduro para tomar as decisões. Lá no campo que a gente congregava, uma menina adolescente de 12 anos se interessou dos menininhos lá, gostava dos menininhos de 13, 14 anos e começaram a conversar, até que ele pediu uma foto para ela e ela mandou uma foto para ele, uma foto nua. E esse menino quis se achar o tal, né? Encaminhou para alguns amigos, pronto, o campo inteiro sabia. Como que ficou essa estrutura emocional dessa menina? E às vezes os pais podem dizer assim, mas eu falo, eu ensino, ela não vai fazer isso.
Eu quero que sempre vocês lembrem, assim, não é que o seu filho está te desobedecendo ao extremo, mas eles são fáceis de ser dominados. Eles não têm estrutura de tomar uma decisão sólida. O outro vídeo, por favor. Tem outro ali. Isso. Kobe person, how easy Uma is it for a experiência que foi pedophile to feita pick com up an 3 underage meninos child on adolescentes social de media? alguém que Well, today we're going to find that out. passou, I made a fake profile on fez Facebook posing as a 15-year-old perfil boy. falso. With the parents' permission, I friend requested 3 girls, ages 14, 13, and 12 years old. Tudo I've been talking combinando to com these os girls for the pais. last 3 or 4 days, and today we're supposed Ele to meet disse, up. "Eu vou But what we enganar found suas in this filhas." video is shocking and something everyone should E os see. Be pais sure to disseram, watch "Não vai, until eu the converso com as end minhas and use what filhas." we've learned in this video to better educate your friends and family. Hope you guys enjoyed the video. This first girl, her name is Michaela. She's 13 years old. We've been talking on Facebook for the last couple of days, and we're supposed to meet up at the park later when her parents leave the house. I'm just waiting right now for her to get the text that her parents have left the house. So I just got a text. My parents just left. I can be at the park in 10 minutes. We're gonna go see if she comes in 10 minutes. We're gonna go right now, set up all the cameras, and just be waiting there for her. So she said she's gonna meet me at the park playground. So this is the closest to her house, she said. So right now I'm texting her that I just got here. All right, we'll just wait, see what she says. She said, okay, I'll be there in 5 minutes. Uma criança, né? Oh, she's coming, yeah? Michaela? From Facebook. You remember? Michaela, are you crazy? Are you out of your mind? Sorry. He could have been a rapist. He could have been a pedophile. Why would you do this? Yeah, you know that I could have been anyone. Like you talked to me for the last 4 days. You've been talking to me on Facebook. Do you know that? Like, you shouldn't talk to strangers, especially online. Like, I wasn't even do I look the Os same pais as tinham my picture? certeza que Could be não even ia worse se than that. encontrar com alguém que ela nem conhece. Estava conversando 2 semanas. We have to talk. This next girl, her name is Juliana. She's 12 years old, and we're supposed to meet up tonight when her father falls asleep. So right now I'm here with John, who's Juliana's Esse é o father. pai. We're gonna see if she's actually gonna come to the door now. She said, this was the last text, LOL, I would have to wait till my dad falls asleep if you want to chill, because I can't have boys over. So she wants to chill tonight, supposedly. What do you think about that? I don't think she's gonna open the door. Ela não vai abrir a porta. God, I hope she doesn't open that door. What's your address? I pray she doesn't respond to this. Well, I can't say the address, but she literally just texted the address. Start driving to the address close by. My dad's going to drop me off. Alright, so she just said, I think my dad fell asleep, you can come now. Em casa, disse que o pai estava dormindo, que ele podia ver. Come outside, come to the front door. Are you ready? Chill. Juliana, get over here. Get over here. What's wrong with you? What's wrong with you? I'm sorry. How can you do this? You're 12 years old. This guy's 20 years old. You could have been raped and murdered. Where would you have been over? What would I do? Tem mais um ali, You know? mais um caso de uma menina de 13 anos também. Isso é frequente, é só um vídeo. É frequente. Eu que trabalho com isso, que palestro com isso, eu recebo sempre algumas notícias parecidas com essa. Eles não estão preparados. Por isso que eu volto àquela tecla. Você tem que ser o melhor amigo do seu filho. O melhor amigo da sua filha. Para que ele possa te contar tudo. Para que ele possa ter liberdade de contar. Se for contar, não crie uma barreira. Tente dar abertura para que ele fale com você.
Eu sei que nós viemos de uma geração que pouco se conversava com os pais, pelo menos eu, e eu conheço muita gente. A minha mãe nunca sentou para falar comigo sobre os primeiros dias de uma menina, talvez porque tinha 12, não sei, ou para falar sobre um namoro, nunca. A gente foi aprendendo com a vida. Só que vamos quebrar essa barreira, vamos quebrar esse ciclo. Converse sobre intimidade, sobre as partes íntimas deles. Converse. Eu sei que é difícil, e às vezes para o homem é um pouco mais difícil também. Deixa para então para a esposa, mas sempre em conjunto ali, conversem. Porque pode ter certeza, se eles não conversar com vocês, eles vão conversar com alguém lá fora. E esse é o problema, quem vai estar escutando eles? Vai ser bom para dar uma boa direção, enfim? Às vezes não, muitas vezes não. Por isso a melhor amizade tem que ser dentro de casa. Bom conselho, tá bom? E agora, né, tem um CID. É uma doença. Existe clínica. Em outra congregação que eu tive foi em Sarandi. Depois do culto a gente foi comer e tal, e uma das tias do Ministério Infantil veio falar comigo. Irmã Rosângela, o que a irmã falou lá é tudo real. A minha filha tem 8 anos e ficou 6 meses em tratamento. Eu não notei, ela já estava viciada em tela, até que deu a primeira crise feia nela. Ela estava na sala brincando tinha uns brinquedinhos na mão dela e ela com o celular com o brinquedinho na mão ali, fazendo tudo ao mesmo tempo. E de repente ela entrou em pânico. Começou a gritar, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E começou a espernear, se escabelar e a arrancar tudo. E o que foi? Eu engoli. Ela disse que tinha engolido a peça que estava na mão dela. Foi para o hospital, chegou lá, fizeram todos os exames, não tinha nada, ela não tinha engolido nada. Foram em casa procurar, a pecinha estava lá no canto do sofá. Mas na imaginação dela, ela tinha engolido. E daí começou com crise, com ansiedade e tal. A mãe, porque foi na UPA, né? Foi no hospital, não lembro em que ela foi. E não detectaram, olharam a urgência, né? E não detectaram o que era. Chegou em casa, a mãe disse, só pode ser as telas, eu vou tirar. A menina que ficava 6 horas, de repente a mãe tirou 100% das telas. A crise foi pior, porque é como se fosse abstinência. Então não pode fazer isso, tem que tirar aos poucos. Se o seu filho ficou muito tempo nas frentes da tela, tira meia hora esse mês que vem tira mais meia hora, vai substituindo por outra coisa, tá? Porque senão pode dar abstinência. E ela teve que passar por um tratamento de 6 meses, inclusive com medicação. Já estava bem quando ela falou para mim, quando ela testemunhou, porque ela já teve um laudo com vício em telas. Pode passar? E o excesso de telas leva o seu filho para longe de Deus. E se leva o seu filho para longe de Deus, como fica a salvação dele? Lembra que eu falei que o contrário também é verdadeiro? Com o excesso de tela eles aprendem muita coisa do mal também. E não é isso que a gente quer. Você é guerreiro, você é guerreira. Há um tempo atrás eu pedi para que o Senhor me desse uma palavra para falar com os pais. O Senhor me revelou esse salmo, que diz que os filhos são flecha na mão do valente. E eu queria entender melhor o que o Senhor queria dizer com aquilo. Então nós na época pastoreávamos uma igreja em Joinville. Eu procurei uma aula de arco e flecha e fui fazer uma aula experimental. Eu me consagrei, eu orei, eu jejuei e fui até aquela. E pedi que o Senhor falasse comigo. O porquê que o Senhor comparou a um arco e flecha, a um guerreiro e flecha. Parece tão forte, né? Por que ele não comparou uma tela e um pincel, uma caneta e um lápis de cor, um papel e um lápis de cor? E o Senhor falou ao meu coração, porque as famílias estão em guerra. E se o guerreiro não tiver o braço forte para lançar essa flecha,
Se o guerreiro não for habilidoso para escolher a madeira certa para fazer essa flecha, se o guerreiro não estiver com a aljava próximo dele, vai ser difícil você alcançar o alvo. E eu cheguei lá e logo peguei ansiosa o arco e flecha, e a moça que estava lá disse: calma, calma, deixa eu colocar uma proteção no teu braço. E ela colocou uma proteção, e o Senhor já começou a falar comigo. Precisamos nos proteger e proteger os nossos filhos. Ela me deu um dedal para colocar, para poder puxar aqui. E o Senhor logo desceu ao meu coração o versículo que diz que Ele adestra as nossas mãos para a batalha e os nossos dedos para a guerra. E ela: agora eu preciso que você tenha postura. Abre um pouquinho teus pés, levanta os teus ombros. E mais uma vez, você crê que o Senhor revela através da sua palavra? O Senhor falou comigo: precisamos de postura. Pais precisam de postura. Como o homem de dentro da sua casa, como a mulher de dentro da sua casa, aquele que cuida dos seus pequeninos. Postura. E eu fiquei ali ansiosa, coloquei aquilo, peguei para ter postura e fui. Fechei um olho e ela: calma, calma, por que você fechou um olho? Deu assim: não é assim, a gente vê nos filmes, né? Já vai jogando. Os dois olhos abertos. Daí foi como flecha ao meu coração. Os dois olhos abertos em todas as etapas de crescimento dos nossos filhos. E o que tu quer dizer com isso? Eu conto a minha experiência dentro de casa com o meu Gabriel, que era mais adolescente na época. O Senhor disse: os dois olhos abertos. Foi com os dois olhos abertos que eu consegui ver as mensagens deles, que ele estava matando a aula e saindo com os meninos que usavam droga. Foi com os dois olhos abertos que eu vi que um dia ele estava com a sua mochila, mexendo na mochila dele, e estava lá, sim, a maconha para ele levar para um amigo. Diz ele que nunca usou. Falta de controle inibitório, principalmente o TDAH. Foi com os dois olhos abertos que eu não perdi o meu filho para o mundo. Foi com os dois olhos abertos que eu muitas vezes vinha e ficava de joelho no quarto dele e ele chorava: mãe, por que eu não consigo acertar? Eu fiz errado de novo. Família sem senha. Criança, adolescente não precisa ter senha se por acaso tem celular. Não tem senha, nem marido e mulher tem senha, né? Só para proteger, né, dos ladrão, mas... os dois olhos abertos. Se você como guerreiro preparou a sua flecha, se você como guerreiro está com a aljava perto de você, aljava quer dizer próximo ao coração, aleluia. Se você como guerreiro tem postura, se você coloca proteção, se você olha para ver se o tempo está bom para lançar a flecha, quando essa flecha estiver preparada, você como guerreiro vai lançar essa flecha e ela vai alcançar o alvo. Nessa terra e no céu também. Você crê nisso? Você é guerreiro e o seu filho é flecha na mão do Senhor. E vai alcançar o alvo. Eu profetizo na sua vida, na vida da sua família, na vida dos teus filhos, na vida dos teus parentes. Eles são flecha na mão do valente. E nesse momento eu quero lhe convidar a se colocar de pé, por favor. E é nesse momento a lembrar das suas flechas e de tudo que a gente aprendeu aqui. E fazer um novo propósito com Deus. De proteger essa criança, de proteger essa infância. Porque a maior proteção aqui nesse mundo vem de você, pai e mãe. Vamos fechar os nossos olhos. Pode soltar aquele louvor, por favor? Aleluia! Louvado é o teu nome, Jesus.
Nós estamos aqui nessa noite, Pai. Aleluia. Porque cremos que os nossos filhos são como flecha na mão do valente. Capacita as mãos desses valentes que aqui estão. Capacita, Senhor, as mãos desses homens guerreiros, dessas mulheres guerreiras. Pai, se tem algum pai preocupado aqui com o futuro do seu filho, eu sei que tem. Pai, eles são flecha. Como flecha feita para alcançar o alvo. E eles vão alcançar o alvo. Como sou criado para... Oh, aleluia! Tem propósito. Eu louvo a Deus pela sua vida de vir aqui até hoje. Ele vai se realizar algo lindo porque você está conduzindo essa flecha. Ele te capacita. Aleluia, Senhor. Eu te peço por cada pai, cada mãe que aqui está, Senhor. Capacita, Pai. Olha por aquela criança, aquele menino, aquela menina. Olha, Senhor, dê saúde, dê força, dê graça. Que o futuro venha a ser próspero na tua presença, Pai. Nós repreendemos, Senhor, tudo aquilo que tem sido lançado para que os nossos filhos não alcancem o alvo, mas no nome do Senhor Jesus Cristo, os nossos filhos serão prósperos em tua presença, alcançarão as melhores cadeiras, porque tu tem preparado aquele que te serve, aquele que te busca. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Não foi um acaso, foi desde o frente, ele disse que te escolheu. Aleluia. Em teu nome, Jesus, esse lar seja abençoado, esse casamento seja abençoado, as decisões sejam abençoadas, em nome de Jesus. Aleluia. Nós decretamos bênção e vitória por cada lar, por cada casamento, Jesus. Eu creio, eu creio, eu creio. E se algo deu errado no caminho, ei, vai dar certo. Nunca é tarde, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo, sim. Vamos colher os frutos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o teu lar seja abençoado. Que a tua casa seja abençoada. E seja próspero. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio que há milagres acontecendo. Eu creio. Se você crê, levante a sua mão comigo e diga amém, eu creio. Seu filho é bênção, sua filha é bênção, sua casa é bênção. Sua casa pode ser um pedacinho do céu. Que Deus te dê graça e autoridade para conduzi-los a um futuro próspero. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Eu entrego essas palavras em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Muito bom, né? A palavra de Deus diz, Jesus falou certa vez que aquele que ouve a palavra do Senhor e põe em prática é feito uma pessoa sábia que constrói a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica é feito o tolo que constrói a sua casa sobre a areia. Já construiu o castelinho na beira da praia? Sabe o que acontece, né? Então, é muito bom quando a gente ouve algo que nos chama a atenção, que a gente aprende. Mas é melhor ainda quando a gente coloca em prática.
Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, a casa. E o nosso desejo como igreja, como escola, é que realmente sejamos prósperos na presença do Senhor. Uma boa noite, Deus abençoe.